Olá, eu sou o professor Adriano. Nesta aula, vamos estudar congruência de triângulos. Vamos então começar falando sobre figuras congruentes, ok? Olha só, observe as figuras geométricas. Então vejam só que eu tenho duas figuras aqui, tá bom? Uma em vermelho e outra em branco. Vamos sobrepor uma figura à outra. Então, nós vamos pegar esse procedimento, pegar aqui a figura vermelha e sobrepor a figura branca. Vejam o que acontece, né? Essas figuras, elas coincidem exatamente, né, uma sobre a outra. E aí eu tenho o seguinte, notamos que as duas figuras, quando sobrepostas, coincidem exatamente. Nesse caso, dizemos que as figuras são congruentes. Olha só que interessante. Quando eu pego uma figura geométrica e sobreponho a outra e elas coincidem exatamente, né? Uma fica exatamente sobreposta à outra, nós dizemos em matemática que essas figuras são congruentes. Tudo bem? O mesmo que ocorre com as figuras anteriores também acontece com os polígonos, ou seja, dois polígonos com o mesmo número de lados são congruentes quando podemos sobrepor um ao outro exatamente, fazendo que coincidam. Olha aqui o exemplo, nós temos aqui dois polígonos, esses dois polígonos eles são congruentes. Se nós pudéssemos arrastar um e colocar sobre o outro, eles iriam se sobrepor, né, exatamente e coincidir um exatamente sobre o outro. Tem alguns aspectos interessantes aqui que a gente pode analisar em relação a esses dois polígonos aqui, ó. Os polígonos representados se sobrepõem, logo são congruentes. Apresentam lados congruentes com a mesma identificação e ângulos congruentes de mesma cor. Olha que interessante. Os lados que são congruentes, eles têm a mesma identificação. Ó. Esse aqui tem um tracinho, esse aqui também. E da mesma forma, se eu for observar para todos os lados, aqui tem 2, 3, 4, 5. Aqui tem 2, 3, 4, 5. Então vejam que os lados que são congruentes têm uma identificação idêntica. E os ângulos que são congruentes também têm a mesma cor. Esse ângulo tem a mesma cor desse. Esse ângulo tem a mesma cor desse outro. E assim por diante, quando eu comparo as cores dos ângulos, eu vejo que aqueles ângulos que são congruentes entre si, eles possuem uma cor semelhante. É uma forma de representação matemática que nós fazemos para identificar quando um determinado elemento de um polígono é congruente ao outro. Triângulos congruentes. Considere os triângulos abaixo. Olha só, aqui eu tenho dois triângulos, o triângulo ABC e o triângulo MNP. Vejam que esses triângulos, né, eles estão aqui colocados de maneira diferente, tá bom? É como se tivesse um giro aqui, um em relação ao outro. Mas tem algo que a gente pode verificar bem interessante desses triângulos, tá? Nesses triângulos temos o ângulo A é congruente ao ângulo M, tá bom? Ó, esse ângulo A, ele é congruente ao ângulo M. Vejam que tem apenas aqui, ó, uma linha, né? Uma linha para representar o ângulo A e uma também para representar o ângulo M. O ângulo B, ele é congruente ao ângulo N. Olha só, esse ângulo B é congruente ao ângulo N. Veja aqui, ó, são duas linhas aqui, ó, e aqui também duas linhas. Então, eu estou representando ângulos congruentes com a mesma representação. E no caso do ângulo C, ele é congruente ao P, ó. Aqui são três linhas e aqui são três linhas também, tá bom? E aí, o que acontece? Eu digo que o A e o M são ângulos correspondentes. Eu digo que o B e o N são ângulos correspondentes e que o C e o P são ângulos correspondentes, tá bom? Esse A é correspondente ao M, o ângulo B é correspondente ao N e o ângulo C é correspondente ao ângulo P.
Tá? Vamos agora verificar algumas coisas em relação aos lados, tá bom? O lado BC, ele é congruente ao lado NP. Olha que interessante, né? O lado BC é congruente ao lado NP. Veja que tem apenas um tracinho aqui, ó, tá? E no caso do lado AC congruente a MP, você veja que o lado AC, tá aqui, ó, o lado AC tem dois tracinhos e o MP também tem dois tracinhos. E no caso do AB, que é congruente ao MN, então AB, três tracinhos, congruente ao MN, também três tracinhos. Esse tipo de representação matemática facilita muito ó, na hora de verificar se um determinado lado, um determinado ângulo tem medidas congruentes, tá bom? Aí, matematicamente, quando nós analisamos esses triângulos aqui, ó, nós vamos dizer que o lado BC, que é esse daqui, ó, ele é correspondente ao lado NP, tá bom? E da mesma forma, o lado AC é correspondente ao lado MP e também eu digo que o lado AB é correspondente, no caso, ao lado MN. Isso é muito interessante de verificar, tá? Olha só, dois triângulos são congruentes quando tem os lados e os ângulos correspondentes congruentes. Isso é muito interessante. Observe os triângulos ABC e MNP. Olha só, nós temos aqui esses dois triângulos e vejam que parece que nós fizemos um giro aqui, né, em relação à imagem anterior, que os triângulos agora ficaram aqui no formato aqui muito parecidos, tá bom? Então, o que acontece? Nós temos o seguinte, que esse ângulo A ele é congruente ao ângulo M, esse ângulo B é congruente ao ângulo N, esse ângulo C é congruente ao ângulo P. Bom, e no caso o lado AB, que é esse lado aqui, congruente ao lado MN, o lado AC que é congruente ao lado MP, e no caso o lado BC, que é congruente ao lado NP, tá? Esse lado aqui congruente a esse. Então, quando a gente chega nesse tipo de verificação, né? Ou seja, como todos os lados correspondentes e todos os ângulos correspondentes são congruentes, os triângulos ABC e MNP também são congruentes, tá bom? Então, a gente chega numa conclusão simples. Que um triângulo, para ser congruente ao outro, ele precisa ter todos os lados congruentes e todos os ângulos também congruentes. Aí eu digo que o triângulo ABC ele é congruente ao triângulo MNP porque ele tem exatamente essas características de ter todos os lados e todos os ângulos com a mesma medida. E a gente faz um destaque aqui para vocês, que é a simbologia de congruência. É um sinal aqui que é parecido com o sinal de igual, com um tio em cima, certo? E esse sinal aqui indica congruência. Toda vez que eu utilizo esse sinal, eu estou dizendo que um lado ou um ângulo tem a mesma medida, ou o triângulo em si tem as medidas iguais, né? Significa que um se sobrepõe ao outro. Isso é congruência. Bom, quando uma figura coincide exatamente sobre a outra, a gente diz que elas são congruentes. E nesse caso aqui, o triângulo ABC ele é congruente ao triângulo MNP. Se nós pudéssemos mover aqui esse triângulo ABC, nós sobreporíamos ele exatamente sobre o triângulo MNP e ficaria exatamente sobreposto, coincidindo exatamente um sobre o outro. Casos de congruência de triângulos. Olha só, nós temos 4 casos básicos, né, de congruência de triângulos. O primeiro caso é lado, lado, lado. Então, o que significam esses casos? Na prática é o seguinte, um triângulo é congruente, tem que ter os 3 lados com a mesma medida e também os 3 ângulos com a mesma medida, ou seja, essas medidas têm que ser congruentes. Mas eu não preciso verificar todas. Se eu verifico algumas, automaticamente eu já sei que as outras são. No caso, se todos os lados do triângulo têm a mesma medida, automaticamente os ângulos também serão de mesma medida, ou seja, também serão congruentes. Tá bom? Nesse caso aqui, ó, o triângulo ABC e o triângulo MNP são triângulos congruentes. Como é que eu sei disso? Esse lado
tem a mesma medida desse, esse aqui tem a mesma medida desse, e esse outro tem a mesma medida também desse outro. Então, os triângulos são congruentes. Aqui de maneira mais formal, né? O lado AB é congruente ao lado MN, o lado AC é congruente ao lado MP, o lado BC é congruente ao lado NP. Então, L, 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 lado, lado, lado. Eu chego à conclusão de que o triângulo ABC é congruente ao triângulo MNP. No segundo caso, que é o que nós estamos vendo agora, é lado, ângulo, lado. O que acontece aqui? Ó? Quando eu tenho dois lados e o ângulo, né, que é formado por esses dois lados, se nos triângulos isso é congruente, então automaticamente o triângulo vai ser congruente, tá? Então, olha só que eu tenho um lado, um ângulo e um lado, né? E aqui acontece nesse mesmo formato, nesse mesmo padrão aí, do lado do ângulo e do lado serem congruentes, tá? E aí, matematicamente falando, eu tenho que o lado AB, ele é congruente ao lado MN, e o ângulo B, ele é congruente ao ângulo N, tá aqui, esses dois ângulos são congruentes. Veja que a indicação desse ângulo é a mesma, tá? E o lado BC é congruente ao lado NP. Então, BC congruente ao lado NP. E lado, ângulo, lado. O que significa isso? Esses triângulos, eles são congruentes. Vamos então para o terceiro caso, né? O terceiro caso é ângulo, lado, ângulo, certo? Então, vejam só, nesse triângulo aqui, ó, o ângulo B, ele é congruente ao ângulo N. O lado BC é congruente ao lado NP. E o ângulo, no caso, o ângulo C, ele é congruente ao ângulo P. Bom, então, eu tenho aqui ângulo, lado, ângulo. Toda vez que isso acontecer, os triângulos serão, então, olha só, serão congruentes. O triângulo ABC congruente ao triângulo MNP. Nós fazemos essas verificações aqui para que vocês possam compreender que a congruência se dá quando todos os lados e todos os ângulos têm a mesma medida, ou seja, são congruentes, mas eu não preciso verificar de um por um cada um desses elementos, né? Se eu tiver alguns deles que, no caso, correspondam a um dos casos, automaticamente eu já sei que o triângulo será um triângulo, então, congruente ao outro triângulo, tá bom? Então, o que acontece aqui, ó? Nesse caso, eu tenho um ângulo, um lado e um ângulo. Aqui também um ângulo, um lado e um ângulo. Esses elementos são congruentes, né? Os elementos correspondentes aqui são congruentes. Então, eu tenho o caso ângulo, lado, ângulo. Automaticamente, eu já sei que esses triângulos são congruentes. No quarto caso, é lado, ângulo adjacente e ângulo oposto. Aqui é só prestar um pouquinho de atenção e fica simples entender. Eu tenho um lado, um ângulo adjacente e o ângulo oposto a esse lado. Olha só, o ângulo oposto a esse lado. No mesmo formato tem que aparecer o outro triângulo. Um lado, um ângulo, no caso, adjacente ao lado e um ângulo oposto. Então, se esses elementos são congruentes, né? Cada elemento correspondente é congruente entre si, o que acontece aqui? Eu chego à conclusão de que os triângulos também serão congruentes, certo? Então veja aqui, ó, que o lado BC é congruente ao lado NP, o ângulo B é congruente ao ângulo N e o ângulo A é congruente ao ângulo M. Então lado, ângulo adjacente e ângulo oposto. Então, nesse caso, os triângulos também são semelhantes. Em caso de congruência de triângulo, a gente destaca o triângulo retângulo. Nós sabemos que o triângulo retângulo é aquele que possui um ângulo de 90 graus. Então, no triângulo retângulo, os lados recebem nomes especiais. Os lados opostos ao ângulo reto é chamado de hipotenusa. E os lados que formam o ângulo reto são chamados de catetos. E aí o que acontece? Eu vou verificar aqui, ó, que eu tenho aqui o ângulo reto no vértice A. E aí o que eu vejo aqui, né? Que esse cateto,
ele é adjacente ao ângulo reto. Esse cateto também é adjacente ao ângulo reto. Então, os dois catetos são adjacentes ao ângulo reto, e aquele que é oposto ao ângulo reto é chamado de hipotenusa. Bom, uma coisa interessante notar é que a medida do ângulo A ela é 90 graus, essa aqui, ó. E essa medida do ângulo B e também do ângulo C, ela não pode ser 90 graus. Para ser um triângulo tem que ser menor do que 90 graus. Né? Nem igual e nem maior. Tem que ser menor que 90 graus, senão a gente sai ali das condições de existência do triângulo. Né? Vejam que a soma dos ângulos internos do triângulo tem que dar 180 graus. Então, eu não tenho como ter dois ângulos de 90. Né? E aí, nesse caso, tanto o ângulo B como o C são menores que 90 graus. Mas nós vamos falar aqui sobre casos de congruência de triângulo. E aí, o que acontece? Olha só. São congruentes dois triângulos retângulos que possuem a hipotenusa e um dos catetos respectivamente congruentes. Então, no triângulo retângulo é muito mais simples ainda verificar a congruência. Se eu tiver a hipotenusa, tá aqui, olha só, a hipotenusa, e um dos catetos congruentes, automaticamente eu já sei que esse triângulo vai ser congruente. Poderia ser esse outro cateto aqui? Poderia ser. Se eu verifico um dos catetos qualquer e mais a hipotenusa, automaticamente eu sei que os triângulos são congruentes. Aqui eu tenho apenas o formalismo matemático. Ó. O ângulo A, esse ângulo A, ele é congruente ao ângulo M, porque os dois medem 90 graus, são ângulos retos. O lado AB é congruente ao lado MN, esse lado AB congruente ao lado MN, né? Esse aqui é um cateto, esse outro aqui também é um cateto. E o BC é congruente ao NP, né? No caso, BC é congruente ao NP, que é a hipotenusa. Então, eu só precisaria verificar essas duas coisas aqui, ó. Eu tenho um cateto, né, um par de catetos, no caso aqui, né, os catetos correspondentes, eles são congruentes e as hipotenusas também são congruentes. Pronto, está resolvido. O triângulo aqui, o triângulo retângulo, ele automaticamente já no caso, esses dois triângulos retângulos são congruentes. O triângulo ABC, ele é congruente ao triângulo MNP. Vamos então utilizar, né, esses casos de congruência para resolver algumas questões, tá? Olha só, na figura abaixo, que é essa figura aqui, ó, o lado AB, que é esse lado aqui, ó, AB, ele é paralelo ao lado DE, que é o lado DE, paralelo ao lado DE. E C é o ponto médio de AD, tá aqui o ponto C, ó, e ele é o ponto médio de AD, desse segmento AD aqui, ó. Determine os valores de x e y. Está aqui o valor de x, está aqui o valor de y. Então, qual é o valor de x? Qual é o valor de y? É um questionamento que aparentemente parece ser difícil, mas não é. É uma questão muito simples. Nós só precisamos identificar aqui algum caso de congruência de triângulo, para a partir daí nós conseguimos chegar nos resultados pretendidos. Vejamos, olha só. O ângulo A, que é esse ângulo aqui, ó, ele é congruente ao ângulo D, este outro. Vejam, por que eu sei que eles são congruentes? Porque tem a mesma medida. Ó, esse aqui mede 60 graus e o ângulo A também mede 60 graus. Então, são congruentes. Outra coisa que dá para saber daqui do próprio enunciado do problema é que o lado AC é congruente ao lado CD. Como é que dá para saber disso? O próprio problema já disse que o lado, esse segmento aqui, ó, segmento AD, esse segmento AD, ele tem como ponto médio o ponto C. E aí, claro, se esse aqui é o ponto médio, a distância de A para C é a mesma de C para D. E aí fica fácil verificar, né, que o segmento AC tem a mesma medida que o segmento CD, portanto, são congruentes. E no caso do ângulo C ser congruente ao ângulo C, mas assim, do ângulo A ser no vértice e o B, e no ângulo D ser no vértice E. Como assim, ó? Esses ângulos aqui, este ângulo e esse outro, eles são ângulos opostos pelo vértice. E nós já vimos que ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida. Portanto, são congruentes. Olha aqui, ó, de maneira bem mais simples, a gente pode verificar, ó. Esse lado desse triângulo, ele tem a mesma medida desse outro lado.
E este ângulo aqui tem a mesma medida desse, porque são opostos pelo vértice. No caso, eu tenho algumas coisas interessantes para destacar aqui, ó. Tá bom? Esse ângulo A, congruente ao ângulo D, segue o padrão aqui dos casos, é um ângulo, né? O segmento AC, congruente ao segmento CD, é esse e esse, são lados. E no caso do ângulo C, esse aqui e esse, né? Eles também são congruentes, então é ângulo. Então tem o ALA, é um dos casos congruentes de triângulo. Por aqui eu sei que esse triângulo ABC é congruente, no caso, ao triângulo DEC, tá bom? E aí nós vamos fazer o seguinte, ó. Pelo caso ALA, temos que o triângulo ABC é congruente ao triângulo DEC. Logo, os lados correspondentes são congruentes, tá bom? E aí, como é que eu vou atrás dos lados congruentes, né? Dos lados correspondentes, já que eles são congruentes, eu consigo então encontrar o valor do x. Qual é o lado correspondente ao AB? Né? Então eu chego a uma conclusão que o lado correspondente ao AB é o DE. Aqui, ó. Então o segmento AB ele é congruente ao segmento DE. Ou seja, o x é igual a 5. Tá aqui, ó. X igual a 5. E qual é, no caso, o correspondente a esse 7 aqui, no caso aqui, que é o BC? Pelo que nós podemos notar, é o CE. Tá bom? Então, o BC é congruente ao EC, ou CE, tranquilo, né? E aí, no caso, o que acontece? O valor de y é igual a 7, porque esses dois segmentos aqui, esses dois lados, eles têm a mesma medida. E aí, no caso, o y é igual a 7. Tranquilo, tranquilo, né? Então, vejam que é muito simples resolver um problema de congruência de triângulo. Basta que eu lembre em um dos casos de congruência e, a partir disso, eu consigo resolver diversos problemas. Hoje vamos ficando por aqui. Espero que tenham compreendido bem os assuntos trabalhados e que possam sair bem nas atividades propostas. Desejo a todos bons estudos e até a próxima. Tchau!